Sequência, surgiu uma lenda. A lenda dizia mais ou menos o seguinte: antigamente, a ficção científica era uma forma respeitável de literatura, praticada por todos os grandes escritores. Edgar Allan Poe, Nathaniel Hawthorne, Edward Everett Hale, James Fitz O'Brien, Júlio Verne, H.G. Wells e outros. Seu trabalho era parte da grande tradição das belas letras, e as pessoas viviam dizendo umas para as outras: você já leu o último maravilhoso romance de ficção científica? Foi então que apareceu um vilão chamado Hugo Gernsback e criou uma revista dedicada inteiramente a obras de ficção científica. Reuniu em torno de si um bando de escribas que produziam o que havia de pior: contos de carregação, mal feitos, sem nenhum interesse para qualquer pessoa mais ou menos esclarecida. Depois disso, nenhum escritor decente teve mais coragem de escrever ficção científica, e nenhum leitor decente teve mais coragem de ler ficção científica. A ficção científica se tornou um gueto, um refúgio para escritores medíocres. E quando um ou outro escritor de ficção científica com algumas qualidades tentava entrar na literatura convencional, era prejudicado pelo mau cheiro do gueto, do qual não conseguia mais se livrar. Besteira, procure ler alguma coisa da chamada ficção científica do século XIX. Logo verá que a maior parte pode ser mais bem classificada como obras de terror ou fantasia. Sim, é possível encontrar bons trabalhos, embora não sejam melhores do que os melhores trabalhos de ficção científica do século XX, se descontarmos a psicose dos bons tempos. Mas o importante é que havia muito pouca coisa naquele tempo que merecesse realmente ser classificada como ficção científica. O que Gernsback estava tentando fazer era produzir ficção científica para as massas. Naturalmente, havia muito pouca gente escrevendo ficção científica em 1926, pela simples razão de que o mercado para o gênero ainda era quase inexistente. Gernsback começou, portanto, republicando obras de ficção científica do século XIX. Logo, porém, que o mercado de ficção científica começou a se expandir, graças à própria revista, os jovens escritores sentiram vontade de experimentar o gênero. Naturalmente, não se saíram muito bem nas primeiras tentativas, mas foram melhorando com a prática. Hoje em dia, temos escritores de ficção científica que se consideram grandes figuras literárias e lamentam o fato de não estarem vivendo nos bons tempos de outrora, quando a ficção científica era um gênero respeitável e, por isso, têm que passar a vida tentando escapar do gueto. Por que não ocorre a eles, que foram os escritores que trabalhavam para as revistas de ficção científica, o gueto desprezível, que, depois de décadas de trabalho duro, baixa remuneração e quase nenhum reconhecimento, criaram pouco a pouco um mercado de peso, no qual hoje em dia essas figuras literárias podem obter uma renda nada desprezível? Isso seria impossível se as coisas continuassem como no século XIX, quando a ficção científica era produzida em doses homeopáticas e lida por um público reduzido. Suponho que deve ser porque teimosamente continuo a me considerar como um dos muitos, e não apenas um membro da elite, que insisto em me identificar como escritor de ficção científica, embora escreva em tantos outros campos que posso, sem faltar com a verdade, intitular-me de muitas outras coisas. Existem autores que praticamente só escrevem ficção científica e mesmo assim buscam outros rótulos para que se sintam mais importantes. Quando Joel Davis sugeriu que eu associasse meu nome a uma revista de ficção científica, hesitei, mas apenas porque achei que não merecia a honra. Temia que me acusassem mais uma vez de ser vaidoso e pretensioso. Receava que outros autores se recusassem a escrever para uma revista com o nome de um colega que não era melhor do que eles sob nenhum aspecto. Depois que me libertei dessas dúvidas, minha hesitação acabou. Jamais me ocorreu que, por dirigir uma revista chamada Isaac Asimov Magazine, pudesse estar afundando ainda mais no gueto e tornando mais difícil a aceitação de minhas obras em outros gêneros literários. Na verdade, posso assegurar que isso não ocorreu. Em meio século de atividade profissional, jamais uma obra minha foi recusada simplesmente porque sou um escritor de ficção científica. Pelo contrário, frequentemente tenho me sentido culpado pelo fato de que as pessoas me julgam com condescendência, por saberem que sou autor conhecido de ficção científica.
Esta, portanto, é a minha tese. Toda essa conversa a respeito do gueto da ficção científica não passa de uma variante da velha farsa dos bons tempos de outrora. Esta, portanto, é a minha tese. Toda essa conversa a respeito do gueto da ficção científica não passa de uma variante da velha farsa dos chamados bons tempos de outrora. Isaac Asimov.